Olá, bem-vindo à lição de domingo, cujo tema é sacerdote em favor dos seres humanos. Em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 10, Paulo cita algumas características que o sacerdote deveria ter. Acontece que aqui, ao citar essas características, ele vai citando as características de Jesus. E nós vemos que algumas características que Jesus tinha como sacerdote, os sacerdotes antigos também tinham. Porém, algumas características de Jesus eram diferentes dos sacerdotes humanos. Por exemplo, ali a partir do versículo 5, do capítulo 5 de Hebreus, Paulo mostrou que Jesus cumpre perfeitamente as características designadas no Antigo Testamento por Deus. Porém, é interessante que Jesus, além de ter essas características de um sacerdote, ele sofre também. Diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, eles apenas intercediam e quem sofriam eram as ovelhas. Mas Jesus, além de ser o sacerdote, ele também era o cordeiro, não é isso? E existem também algumas diferenças importantes entre o sacerdócio de Cristo e os sacerdotes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Algumas diferenças essas, como Jesus ele não foi escolhido dentre os homens, conforme está no versículo 1. Em vez disso, ele adotou a natureza humana para que pudesse estar entre os homens. Outra diferença é que Jesus, ele serviu como sacerdote em nosso favor, mas ele não precisou oferecer sacrifícios por ele mesmo. Porque os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que oferecer um sacrifício para que Deus perdoasse os pecados deles, para que então eles pudessem interceder por seus semelhantes. Jesus não. Jesus não precisou oferecer um sacrifício por si mesmo porque ele era puro. Ele é puro, imaculado. Então ele não precisou. Agora ele ofereceu apenas pelos nossos, né? Ele não tinha pecado. Hebreus diz que Jesus orou a quem o podia livrar da morte e foi ouvido. Deus salvou Jesus da segunda morte quando o ressuscitou. Interessante, né? Jesus, ele sofreu a morte eterna. Porém, ele foi livrado da morte porque ele não merecia aquela morte. E além do mais, ele é Deus. Ele ofereceu um sacrifício maior do que qualquer outro poderia oferecer. E a intercessão dele é tão perfeita porque ele não precisa de sacrifício por ele mesmo. Entendeu a profundidade do sacerdócio de Cristo? Muito bem. Nós vamos saber muito mais no decorrer dessa semana. Deus abençoe você e até o próximo encontro.